Vamos dar uma olhada aqui no Galãs Feios. Fala, seus mal diagramados, o escândalo político de hoje mistura aposentadorias roubadas, traições partidárias e, claro, Ciro Gomes soltando o verbo como se fosse um participante de A Fazenda que acabou de notar que pode vencer a prova do líder se conseguir queimar o queridinho da audiência, que no caso é o Lula, e se o Lula não fosse o Lula, vocês sabem, o Ciro tem certeza que seria o Lula. Será que o Ciro Gomes vai sair candidato de novo? O eterno candidato, o cara que não consegue passar dos 12% e até 2018 ele tinha a probabilidade de ter derrotado o capitão, né? Mas não rolou. E agora, será que ele vai ter mais uma chance? The Last Dance of Ciro. Treta se inicia com o INSS Gate. Associações e sindicatos estavam descontando proventos de aposentados e pensionistas sem ninguém autorizar. Mal comparando, era como você aderir ao período de testes de um streaming só para assistir um filme que está ali disponível, esquecer de pagar e no fim do ano descobrir que gastou 400 conto pelo pacote 4K cheio de séries flopadas que você nem viu. Resultado? Pô, pior, né, cara? O que tem desses bagulho aí que tu acaba comprando só pra assistir ali no período de teste, pra dar uma olhadinha, e aí quando tu vê tem as letras miudinhas lá que é impossível cancelar, ou acaba que tu não lembra de cancelar, e quando tu vê tá um rombo gigante, aquele rombo bem gostoso. 6 bilhões e 300 milhões evaporaram entre 2017 e 2024. Só para ter uma ideia do tanto de grana que é, esse valor é equivalente à fortuna do Silvio Santos. A Polícia Federal e a CGU entraram na jogada com a operação sem desconto. E quem caiu primeiro? Alessandro Stefanuto, o presidente do INSS. E quem indicou o Alessandro? O ministro da Previdência, Carlos Lupe, do PDT, o cara que jura que não viu nada, mas que foi avisado das fraudes em 2023, porém procrastinou no melhor estilo deixa pra lá, amanhã eu resolvo. Só que o amanhã... Quem nunca, né? Quem nunca no seu trabalho pegou e disse assim: amanhã eu faço daí. Amanhã eu faço daí, que hoje eu tô muito cansado. Hoje não é dia de se esforçar. Eu vou deixar pra amanhã. E aí amanhã acontece outro BO, vai se acumulando. Quando a gente vê, a gente tá numa bola de neve, tá envolvido. Tem que ficar depois do horário fazendo as coisas. Mas é a vida, né? chegou. Lupe, que é do PDT, assim como Stefanuto, até tentou segurar o rojão, mas sua situação ficou insustentável. Depois de muita pressão, ele pediu demissão no dia 2 de maio, com aquela clássica nota no Twitter dizendo: meu nome não tá nas investigações, falou aí, vocês que se f... Lula prontamente trocou. É, pelo menos isso, né? O cara sai tipo, não é culpa minha, mais ou menos, né? Tirei o meu da reta, tô limpão aqui. Vocês que se fodam aí bem tranquilo. O Lupe por Volney Queiroz, que também é do PDT, numa jogada tão estratégica que até o Maquiavel ficaria orgulhoso. Mas o PDT não curtiu o movimento, que ainda o favorece, e decidiu romper com o governo na Câmara, indo para o modo independente. Tradução: mas assim também, o PT romper com o PT na Câmara significa quantos votos? Significa menos um voto? Menos dois votos? Porque assim, né? Teve a galera que se debandou do PDT, só ficou os doidinhos de bairro, ficou aquele pessoal da quarta teoria política. O Ciro na última campanha a prefeita estava apoiando o André Fernandes, aquele lá que fez o vídeo do Raspacu. Seria Ciro Gomes um ótimo candidato para a direita brasileira? Depois de Enéas, depois de Collor, depois de Bolsonaro, agora é a vez de Ciro Gomes? Porque
pela esquerda tá meio notório que ele não vai sair, principalmente enquanto o nosso amigo Luiz L. da Silva estiver vivo, né? Porque ele centraliza tudo nele. Ele é o salvador do Brasil, o pai dos pobres. Não, mas falando sério agora, né? Tipo, não tem, né? Cirão da massa não tem capacidade de disputar os votos do PT, né? Por mais que o PT tenha se esforçado aí nesse último mandato para perder os votos da base, né? Apoiando uma porrada de coisas impopulares, como a redução do escopo lá do alcance do BPC, da questão do abono salarial, que a base de corte para te ter acesso ao benefício agora vai ser paulatinamente diminuída a ponto que até chegar no corte de um salário mínimo e meio. Então vai ficar congelado aí, né, esse arroxo aí para te perder o acesso ao benefício, né, em troca de uma promessa de uma isenção no imposto de renda aí que tá bem travado. É sempre assim, né? A gente entrega o anel para não ir os dedos, a gente entrega uns dedos para não ir a mão, quando vê a mão sem dedo tá entrando na nossa bunda e a gente nem percebeu. Tô de mal, mas se tiver um carguinho, a gente negocia. Até porque essa decisão é apenas dos deputados federais. Os 3 senadores da sigla continuam firme e forte com o governo. Tem 3 senadores, não é bastante coisa? 3 senadores é bastante coisa. Pensei que era tipo, o PDT tava virando um partido tipo PCO. Só para ter uma ideia da fuleiragem desse partido. E no meio desse barraco todo, quem resolveu aparecer e abrir a boca? Claro que é ele, o eterno presidenciável, o bardo do Ceará, o homem que nunca desiste de um Raimundo Nonato, ele. Microfone, Ciro Gomes. Ciro, que é aliado de Lupe, ficou quietinho sobre as fraudes do INSS até agora, agindo como aquele amigo que não comenta a fofoca porque alguém que ele gosta muito estava no meio do rolo. Mas quando o assunto é xingar o Lula, aí ele se anima, ainda mais que novamente o Ciro aparece com seus 12% em pesquisas e pode de novo tentar o Planalto em 2026. E claro, ele vai querer abocanhar parte do eleitorado do Nine. O Ciro Gomes foi candidato a presidente pelo PDT e os ataques mais violentos contra o Lula na campanha vieram do Ciro, vieram do PDT. Ciro e Bolsonaro numa cruzada contra o Lula. Quem apoia isso? Já pensou? O Ciro pedindo anistia já! Então, essa ala está interessada em romper, aproveitar essa crise para romper com o governo. Na newsletter O Brasil Desvendado, que vamos combinar, parece até nome de canal do YouTube de teorias conspiratórias. Não fala assim do Luciano César. Ciro chamou a política econômica do Lula de farsa e disse que os banqueiros estão lucrando enquanto o povo paga a conta. Tá, nessa última parte ele não mente, no entanto É verdade. Uma coisa que se deu bem, um grupo que se deu bem durante os governos do PT foi principalmente os bancos e demais instituições financeiras, bolsa de valores, porque a economia foi se financiarizando cada vez mais durante os governos do PT. Gostaria de saber com que base Ciro governaria para barrar a sanha do sistema bancário nacional sem ser empichado ou até assassinado. Mas ia ser na base do confia. Confia que toca vomigo, deixa pro pai, que o pai garante. No modelo que a gente vive, né, da democracia liberal, não existe outro tipo de possibilidade sem formar maioria para apoiar as pautas. Então nosso amigo Ciranha seria empichado, ou ia ser apenas um
irrelevante, né? Alguém que não consegue aprovar nada e perderíamos 4 anos de mandato, enquanto o Ciro ia ficar lá paradinho, bradando os 4 ventos. Então, nenhuma palavra sobre Carlos Lupe. No entanto, quando o ministro caiu, ele foi para o Twitter chamar a demissão de indignidade e inexplicável e ainda jogou a culpa das fraudes no Temer, no Bolsonaro e no Lula. Quem é o responsável político por essa questão? É o Temer, é o Bolsonaro e é o Lula. Ah, vão transferir para auxiliares? Isso é tentativa de queima de fusível. A queima de fuzil. Fusível na casa. Quando a tensão dá um pico, ele... Vemos que provavelmente não teríamos essa collab aí entre o Bolsonaro e o nosso Ciro Gomes, porque o Ciro é a favor da queima de fuzil. Então, tipo... e o Bolsonaro é um notório armamentista. Então teríamos esse pequeno entrave que impossibilitaria o alcance. Ele queima para proteger a fiação. Pois isso é tentativa de queima de fusível. O Lupe, até onde eu sei, e eu sei muito, é um homem sério. Claro, também tem as suas responsabilidades. Mas nada impede de ser um homem sério e deixar a porteira aberta para os outros roubar. Tu pode também ser um cara que não é sério e também deixa a porteira roubar. A única diferença vai ser o teu status de humor, o teu mood do dia. O que Carlos Lupe também tem, mas nesse ponto Ciro age como aquela típica mãe que passa pano para o pior filho da família. Enquanto isso, a oposição tá adorando Beleza. circo e já juntou assinaturas para uma CPI do INSS, porque nada grita mais política brasileira como uma boa comissão parlamentar de inquérito que vai render meses de dedo no c... gritaria e zero solução. Ao menos... Pois é, né, cara? Fizeram a CPI da saúde, CPI da Covid, todo mundo acompanhou, acho que foi a CPI mais acompanhada do Brasil e resultou em 0 condenações, algumas investigações, aconteceu que tudo terminou em pizza. Tivemos plano de saúde que matou pessoas, que não ligou para matar pessoas. Um plano de saúde aí, inclusive os donos tem uma banda de rock que já tocou no Rock in Rio, uma banda ruim pra cacete. Então, tipo, né, CPI só serve pra fazer auê, conseguir espaço em tribuna para falar, e resultado concreto de qualquer investigação não veio nenhuma condenação. Poucas denúncias foram realizadas, as que foram realizadas não deram em nada, não adiantou de nada, apenas foi um baita do espetáculo, enquanto a gente não tinha Campeonato Brasileiro para assistir, as ligas de futebol estavam paradas, a gente não tinha nada para fazer. A produção de cinema também tinha parado, só tava saindo filme velho, só tava saindo desenho, tava saindo coisa que não tinha muito apelo e não resultou em nada. Gera bastante corte para o nosso canal e quem sabe até o fim do ano eu troco de carro com a quantidade de visualizações e monetizações em cima desses cortes. E isso é verdade, teve uma grande distribuição de renda aí pro YouTube. Muita gente que fez react da CPI, ganhou bastante dinheiro, trocou de carro, fez o plano de saúde das crianças, botou as crianças no colégio melhor, conseguiu fazer uma boa poupança na Bamberindos e só serviu para isso mesmo. O governo Lula está tentando apagar o incêndio e promete devolver o dinheiro dos aposentados, mas até agora não deu uma data. E nessas eu fico full ANCAP, tá? No estilo imposto é roubo, porque a gente é que vai pagar. Eu fui num show de rock, um festival de cerveja domingo. Foi eu, meu melhor amigo e minha namorada e uma amiga nossa. E aí daqui a pouco eu olho pro lado, tem um senhor de quase 50 anos de idade, roqueirão, com uma barba imensa, um cabelo comprido,
Aí eu olho pra camiseta dele, tava escrito, em roubo é posto, imposto é roubo. Era tipo o velho ANCAP. Caralho, cara, eu fiquei pensando assim, né, cara? Eu pensei que ANCAP era coisa de guri de 13 anos, né? Porque todo mundo sabe que uma das condições para o capitalismo existir é o Estado. É o Estado que dá o valor das coisas, né? Que define o valor das coisas, que controla a violência para obrigar que as pessoas trabalhem e tal, façam as coisas. Então, anarcocapitalismo é uma contradição em termos, tá ligado? Porque o anarquista, ele defende a extinção do Estado, né? Como ele existe. E basicamente seria uma autodeterminação dos povos sem um Estado. E o anarcapitalismo defende o capitalismo, só que sem Estado não existe capitalismo. Então, o que eles são? Apenas Dom Quixote combatendo moinhos de vento. Por desvios praticados por gente como o careca do INSS, que aproveitou a grana que embolsou para tomar vinho caro e viajar para a Europa. E assim, meus amigos, a novela do INSS continua. Será que o PDT volta para a base do governo? Será que Ciro Gomes vai finalmente lançar um podcast chamado Brasil Desvendado? E mais importante, será que os aposentados vão ver a cor do dinheiro de novo? Ficam essas... Eu tenho uma resposta, pelo menos, para a última pergunta. Eu acho que os aposentados não vão ver o seu dinheiro nunca mais. Nunca mais vão ver. E é isso mesmo. E ninguém vai ser punido e não vai acontecer nada. E assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Santos Lulu. Essas perguntas no ar para as próximas semanas. E é isso aí, para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro do Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes em todas as redes sociais, sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site do Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, e para todos aqueles que acreditam que o PDT de fato vai desembarcar do governo, só temos uma coisa para te dizer, não passarão. Salve, camaradas! Se inscrevam no meu canal aí também, se inscrevam aí para dar uma mão, para ajudar a gente a chegar lá e chegar nos 1000 inscritos pra gente ficar feliz. Obrigado, até mais.